Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, dentro do tempo da Páscoa, ela nos traz dois verbos que são muito importantes e nos desafiam. O verbo conhecer e o verbo testemunhar. O desafio que a liturgia nos traz com o verbo conhecer é o desafio de conhecer Jesus Cristo. É o desafio de entender Ele como uma pessoa, de compreendê-lo e acolhê-lo como uma pessoa e com Ele se relacionar, ter uma vida onde Cristo é alguém que eu chamo de amigo, é um amor primeiro dentro de mim, é um amor que me norteia, é o amigo dos amigos, é o primeiro amor do meu coração. Relacionar-se com Ele é abrir-se a conhecer aquele que veio entre nós livremente, porque escolheu amar o Pai, atendendo à sua vontade de não desperdiçar, não jogar fora, não deixar perecer a obra que sou eu, que o rejeitou, mas Ele não se deixa vencer em amor e vem ao encontro para que eu o conheça e Ele me diga que o céu é para mim e que o céu é uma estrada que Ele quer me mostrar. Conhecer Jesus Cristo não é um exercício simplesmente de vê-lo face a face. Reconhecer a sua presença para nós hoje é reconhecer Ele falando na palavra, porque podem ser muitos os vocábulos, mas a palavra é única, amor. E o que é amor? É Deus. Conhecer Jesus Cristo é reconhecer Cristo no pão da vida, o pão que Ele dá para a vida do mundo. Reconhecer Jesus Cristo quando nós partimos o pão, como os discípulos de Emaús o reconheceram. Jesus não é uma ideia, é alguém que está entre nós. Ele se fez homem e por isso, aos homens do seu tempo, fez-se face a face, a nós continua um homem feito agora palavra e pão, mas homem ao nosso lado, para que nós saibamos o rumo da nossa felicidade. E é interessante discutir felicidade, porque na nossa história, nós pensamos em felicidade somente quando chega a etapa de calcular a nossa vocação. Para uns casar, para outros ser padre, para outros a missão. O que eu vou ser feliz fazendo para o resto da vida? Minha profissão? Felicidade é um tema que nasce no batismo. Papa Paulo VI falava que felicidade e alegria têm a mesma raiz. Deus. Nasce do relacionamento com Deus. Eu posso, com as minhas forças e minha inteligência, satisfazer os meus sentidos. Isso é prazer. Mas felicidade, prazer, não é capaz de me dar necessariamente. Felicidade nasce da relação com Deus. E Cristo entra na história para relacionar-se comigo. Porque quando me criou lá no início, quando criou o primeiro homem e a primeira mulher, criou com inteligência e vontade. Criou com liberdade e vida. A liberdade, Ele nos deu e respeita. Por isso que quando o homem pecou, Deus deixou que o homem assumisse as consequências da sua liberdade. Ele, Deus, não quis obrigar o homem a se rever ou refez o homem com um chip para somente abraçar o que Deus, entender que Deus é o bem e ficar com Ele. Não quer o homem sem escolha livre, como ele escolheu livremente ouvir a serpente e seduzir-se pela ideia de ser Deus. Empoderou-se. E a consequência foi a tristeza de perceber que a serpente mentiu e empoderar-se e apartar-se de Deus para endeusar a mim mesmo. Não funciona para a minha felicidade. Eu não fabrico aquilo que Deus, que me criou, me dá. Que Deus é. Não há substituto para Ele. Eu sou um Deus fraco. Pois bem, o verbo conhecer é indicativo de um caminho, nasce de um caminho, do pão, da palavra, da oração, do convívio com os irmãos. Depois, o verbo testemunhar. Os discípulos conheceram Jesus face a face.
viram Jesus caminhando com eles, ouviram Jesus ensinando. Depois ouviram o que Jesus fez e falou e fez. Morreu e ressuscitou. E a sua ressurreição é a indicação do caminho para o céu. O novo templo é Ele. Nascer de novo é crer nele. Ser feliz é apostar nele. Ser feliz é colocá-lo como pedra angular no centro do nosso coração e construir a casa, a vida, a partir desta pedra angular, com confianças. Cristo nos fez saber que o caminho era conviver com Ele agora para a eternidade, para que nós possamos entrar na eternidade. O céu se abraça aqui, escolhendo o convívio com Ele. E Ele nos faz ver que esse desafio de caminhar com Ele é o caminho de anunciar a conversão, ou seja, deixai os vossos rumos e fazei o rumo de Cristo na tua história, e o perdão dos pecados, porque Ele é aquele que está por nós junto do Pai, por isso pagou o pecado, foi Ele quem pagou. E tendo pago o pecado, Ele nos devolveu a vista perfeita, mas não fez a escolha do céu por nós. Eu agora, pela fé, vejo o rumo do céu, caminhar com Jesus. Padre, mas como? O que eu tenho que fazer? Tudo o que fizeres, faze ao lado de Cristo, elegendo Cristo, começando por Cristo, perguntando a Cristo, qual é o bem que eu devo fazer por aquele? Por qualquer um. Padre, mas eu estou numa situação de pecado, eu estou numa situação conflitante, eu estou numa situação difícil. Não existe situação em que você não possa amar, e amar é recomeçar sempre, perguntando o que Jesus faria por aquele, por aquela. Todo pecado se dissipa quando eu amo com o sentimento de Cristo. Anunciar o perdão dos pecados. E a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. A testemunha não é um inventor de histórias, não é um contador de histórias, é um autor de histórias. A testemunha é aquele que narra aquilo que viu. Por isso Cristo se apresenta. Os cristãos não somos gente que vem à missa e depois cria memes, faz memes criativos para publicar nas redes sociais. Não, nós contamos das coisas que nós vivemos, dos laços que nós temos. Falamos daquilo que enche o nosso coração e ocupa a nossa boca. É engraçado, e aqui eu quero já ir para o exercício de santidade, é engraçado que testemunhar é uma coisa muito comum de todos nós. Cada um fala daquilo que carrega como relacionamento. Eu acho muito interessante quando eu encontro as esposas ou os esposos, aí ela vai logo dizendo assim, mas fulano fez isso, fulano não fez aquilo, fulano, mas olha assim, mas é bonzinho, viu? É gente boa que só vai lá e fala com ele. Fulano é assim. Mãe, quando fala de filho, né, dos laços que tem com o filho, ela traduz dizendo, mas meu filho está precisando tanto de reza, pelo amor da mãe eterna, faz assim, coloque ele na missa, porque ele é um menino bom, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. É tão interessante que a gente fala dos nossos relacionamentos, né? Porque fala do amor que pulsa no nosso coração. E de Cristo, eu falo? O meu relacionamento com Cristo já é um relacionamento que pulsa no meu coração e acontece na minha boca, dizendo para os outros. A minha fé para nós, é um nome, Jesus Cristo, o amor. Por isso eu vou aprendendo a deixá-lo ocupar meu coração com tudo, todo ele, com tudo que Deus pode dar e com todo o espaço que eu posso fazer de vazio, para Deus preencher tudo. Relacionar-se com Cristo é ganhar aquilo que Cristo disse aos apóstolos, a paz esteja convosco. Paz não é uma quietude. Paz sou eu ao lado daquele que me criou e me dá sentido em cada passo da minha história.
Por mais que a minha vida seja uma vida marcada por cruzes, desafios, Cristo é o lugar aonde eu estou e eu estou bem. Sabe, é tão interessante notar que aqueles que mais sofrem são às vezes as pessoas que mais descobrem a beleza de Deus. Porque eles nos animam com palavras que muitas vezes os cristãos que sofrem nos animam com palavras que dizem, mas veja, o sofrimento me trouxe a alegria de ter Cristo mais perto. Como é que alguém sofrendo pode enxergar Cristo? Cristo ajuda o doente a carregar a cruz. É tão interessante isso. No sofrimento nasce uma surpresa. A cruz me ajudou a ser mais íntimo e a confiar, porque o sofrimento é um peso que eu carrego, é uma dor que eu experimento, e que no vazio das minhas forças para sustentar, no cansaço das minhas forças, eu descubro Cristo, meu amigo, me dizendo, vamos. Meu desafio para vocês essa semana é dizer para as pessoas, a paz esteja contigo. Mas não dizer de qualquer modo. Diga da paz que tem um nome, Jesus Cristo. Mas por que você está me dizendo isso? Porque a paz, para mim, é estar ao lado de quem me realiza, de quem me coloca no meu lugar. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, posso estar instável, mas Ele fala as coisas para mim que eu preciso. Fala como eu me devo levantar. De manhã eu acordo, tem um sujeito que eu sugeri a ele que a gente começou o projeto chamado Projeto Bússola. Rezar de manhã cedo é o Projeto Bússola. Então, porque começando o dia por oração, todo dia está ganho. Se começar pela missa, melhor ainda. O resto fica tudo norteado por ali. Projeto Bússola. O norte vem do Senhor. Colocar-se, eu falo do que o meu coração está cheio, do amor da minha vida que me ensina, me sustenta e me move. Por isso eu posso te dizer, a paz esteja contigo. Fala para as pessoas. Cristo disse para testemunhar, testemunhe. Diga e leve a paz às pessoas, a paz que você experimenta. Mas padre, eu não consigo experimentar a paz. E aí eu já vou fazer um desafio técnico. Como anda a sua relação com Cristo? Normalmente a nossa relação não vai bem quando a gente relativiza a nossa participação na missa, para menos. Não preciso tanto. Normalmente a nossa relação não vai bem quando eu não consigo sustentar uma vida de oração. Normalmente nossa relação não vai bem quando é fácil para mim esquecer de rezar, de amar. Então, começa pelos laços que você pode estabelecer com Ele na missa, participando melhor. Começa pela missa. Ganha novos laços com Ele na missa. E depois começa a falar daquilo que você experimenta. Não há tristeza que possa suportar tanta alegria não há tristeza que possa suportar tanta alegria, a tristeza do mundo marcado pela distância de Deus, da alegria de quem se relaciona com Ele e chega trazendo luz. Que Deus nos ajude a tornar a nossa vida o brilho do ouro, virar tudo ouro, porque vem do Cristo a alegria que faz a gente rasgar as trevas do mundo. Do Cristo que eu conheço e que eu testemunho porque conheço. Amém.